Bom, eu agradeço aí esse status todos que vocês estão me dando, que desmerecidamente, né? Eu vou começar falando do meu início, então, né, na carreira como espírita. Ricardo. Só fazer uma prece. Com certeza. Deus de amor, de misericórdia, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre querido, Mãe Santíssima, aos mentores do nosso trabalho, aos mentores de cada um, boa noite. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa reunião, essa comunhão entre encarnados e desencarnados. Muito obrigado por esse reencontro, por esse momento. Senhor, eu peço a Tua bênção, a Tua proteção para essa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Com muita alegria a gente vai receber o nosso amigo Ricardo. Eu não posso falar da luz, porque como eu estou com uma vista só, acho que eu fiz uma cirurgia na quarta-feira, e ainda não voltou a visão da vista. Então, eu estou manco da visão hoje, mas dá para a gente conseguir equalizar aqui, né? Bom, eu tive uma experiência, logo que eu me casei, com uma funcionária doméstica que nós tivemos, que a gente trouxe ela para morar conosco, uma moça, 18 anos na época, e ela começou a ter alguns eventos mediúnicos involuntários. E aquilo, a princípio, assustava um pouco, porque nós não tínhamos uma vivência, um conhecimento a respeito, né? E através da necessidade de socorrê-la, nós fomos sendo encaminhados até chegarmos a uma casa espírita, onde ela pôde ser tratada, e aquilo que acontecia com ela realmente foi sanado, né? E aquilo me surtiu uma curiosidade grande pela doutrina, no sentido de buscar informações mais específicas. E aí eu comecei a buscar literatura, Livro dos Espíritos, né? Gênese, Evangelho segundo o Espiritismo, e começamos a nossa trilha de estudos daí. E depois participei de alguns grupos no local que eu morava, de alguns grupos, umas 2 casas espíritas, até que participamos da fundação de uma terceira, onde vários companheiros vinham mais ou menos com a mesma formação que eu, né? Iniciantes, curiosos, boa noite, com a necessidade de aprender, né? E naquela época nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoas bastante voluntariosas e conhecedoras da doutrina. Álvaro Portuguese, que você conheceu, o Elson Gonçalves Barbosa, que já está na pátria espiritual, que era, além de um estudioso extremamente disciplinado, ele militava junto a equipes que trabalhavam em Uberaba, que trabalhavam com o Chico, que trabalhavam com o Bacelli, e até mesmo com o Peixotinho chegou a fazer algumas reuniões. E aí instituiu-se, então, o nosso grupo era aqui em São Paulo, na Zona Oeste.
Então ali nasceu um desejo de nós fazermos os trabalhos de tratamento com materialização e ectoplasmia. Porque o nosso companheiro Álvaro, até hoje ainda está entre nós, mas não mais usa essa mediunidade de ectoplasmia, até pela idade dele. Mas no auge daquela tarefa, nós então programamos esse trabalho, que os espíritos sempre nos cobravam uma atuação e nos diziam que só os enfermos justificavam ou justificariam todo aquele empenho, tanto do lado espiritual quanto do lado material. Porque do lado material é pequeno o empenho, mas do lado espiritual é bastante grande o empenho que eles têm. Vocês que quiseram formar um grupo para materialização desse trabalho, ou foram os espíritos que... Ali houve um convite da espiritualidade, né? Porque na casa havia uma reunião de psicografia, de atendimento também de receituários, né? E dentro desse atendimento de psicografia veio um convite para que nós formássemos uma equipe e começássemos a ensaiar alguns trabalhos nesse sentido. Porém, esse ensaio levou mais de ano para começar a se concretizar realmente como um trabalho efetivamente. Porque formar uma equipe para trabalhos de ectoplasmia e efeitos físicos não é fácil. Não, para mim, tranquilo. Não é fácil porque ele requer da equipe encarnada uma disciplina ímpar em relação aos outros trabalhos que se faz na casa espírita. Tanto no que tange a questão mental, pensamentos, tanto no que tange a questão alimentar, né, e também na questão da alimentação. Entendi. Oi, senhor Ricardo, né? Sim. Tudo bem, Leonardo. Essa questão da alimentação, o café faz mal? Então, existem hoje algumas concessões que a espiritualidade faz, né? Porque houve já também bastante progresso na maneira deles manipularem e poderem purificar o ectoplasma que nós fornecemos, né? Então o progresso ele acontece no plano material e também acontece no plano espiritual. Mas quando você se propõe a fornecer o ectoplasma que todos nós produzimos naturalmente, né? Isso é involuntário. Você produz o ectoplasma assim como você respira, assim como você transpira, né? Então, o ectoplasma o nosso organismo produz de forma natural, assim como os animais, as plantas também produzem. Mas existe uma categoria de médiuns que tem uma capacidade digamos assim, numa nota, né, a mais de condição de produção de ectoplasma. E é esse médium que ele é mais utilizável, com mais propriedade nas reuniões de efeitos físicos, que é aquele ectoplasma com maior abundância e com uma qualidade diferenciada, juntamente com o ectoplasma da equipe, né? Então, para se formar essa equipe levou-se algum tempo. Depois nós precisávamos de uma sala específica para essa reunião, porque a espiritualidade ela vem e coloca equipamentos nesse ambiente que serão utilizados durante os trabalhos, as reuniões de efeitos físicos e de tratamentos com ectoplasmia. Vocês tinham uma sala só para isso? Uma sala só para isso. E essa sala ela é específica. Por que ela tem que ser específica? Porque o ectoplasma ele é muito suscetível à luz, né? A luz, com essa vibração luminosa que nós temos aqui, artificial, ela agride o ectoplasma, ela queima. E ela queima e provoca queimadura no médium que está trabalhando na reunião com essa reação que ela provoca no ectoplasma. Então, daí a necessidade de se fazer as reuniões em sala em que não havia nenhum tipo de claridade artificial, nenhuma luz nesse sentido. Havia sim uma luz, mas ela era apagada, o interruptor ficava numa altura bem alta de segurança para ninguém poder encostar. E essa sala não tinha janelas, todas elas fechadas, sem janelas. Então, algumas tubulações de cano de PVC que saem por baixo, vão até a parte superior de fora e fazem uma ventilação
né, com ar interno, e a entrada dela é feita através de uma câmara, ou seja, tem duas portas, né? Você entra na primeira porta, tem um hall, uma câmarazinha, você fecha a primeira porta, abre a segunda para entrar, justamente para não haver essa invasão de luz, se houver necessidade de entrada e saída durante a reunião. Então, esse cuidado todo ele é necessário para que a espiritualidade aproveitasse o máximo possível do ectoplasma que era recolhido ali. O senhor falava da questão da disciplina, né? Também, do médium, né? Esse ponto acho que é importante ressaltar. Então, a disciplina do médium, eu costumo comparar, até por soldado que fui, né? A disciplina do soldado. Porque você dentro de uma batalha, você depende, a sua vida muitas vezes está na mão do teu companheiro do lado e vice-versa. Dentro de um trabalho desse, é importante que todos estejam coadunados no mesmo objetivo, com as mesmas intenções e com a mesma disciplina. Você faz parte de um conjunto, né? Um conjunto que tem que fazer uma sintonia de vibrações e de material. Você imagina, por exemplo, uma jarra de leite puro, né? Branquinho, fresco, aí por algum motivo você joga um inseto dentro daquele leite. Obviamente, na visão humana você não vai conseguir ver, mas no microscópio você vai perceber que há uma disseminação de enzimas ali que vai contaminando todo aquele. Então, uma pessoa que não tenha feito ou que não tenha a disciplina necessária, ela acaba contaminando todo o material que a equipe está produzindo. Então, é muita responsabilidade nesse sentido. Por isso que a alimentação ela é muito importante, porque nós fabricamos o ectoplasma daquilo que nós falamos, pensamos e ingerimos. Assim como um alcoólatra, por exemplo, que você percebe que o odor da transpiração dele é característico, né? Assim como aquele indivíduo também que, por algum motivo, se ele toma, você deu um exemplo do café, a pessoa que toma muito café tem um odor característico da cafeína, né? Quem tem um olfato mais apurado consegue perceber isso, né? Principalmente se ela estiver num calor, transpirando. Então, qualquer coisa que você ingira, você vai estar passando para o ectoplasma as essências e a química que o teu organismo está produzindo. E o ectoplasma ele é um material que a espiritualidade usa muito para socorrer espíritos que estão necessitando de tratamento, curativos, né, que estão enfermos, e também pessoas encarnadas, quando está nos tratamentos de cura, né, dentro de reuniões de cura. O ectoplasma ele é uma espécie de fluido vital que consegue plastificar o próprio perispírito e dar uma conotação de curativo, de recuperação à parte lesionada. Então, tudo isso é feito com muito cuidado e com muita responsabilidade pelos dois lados da vida. Uma outra coisa que nós tínhamos que ter na sala que acompanhava as reuniões é música. Então nós tínhamos um inário que decorávamos já tudo, porque no escuro você não consegue ler, você tem que conhecer. E tinha lá, no caso, o Elson Barbosa, que ele dedilhava lá um violão, e a equipe cantava, durante a reunião, cantava o hino, cantava outro hino, cantava outra música, né? Porque a música ela faz com que todas as pessoas presentes consigam mentalizar aquelas palavras, aquele cenário que a música está descrevendo. Então você unifica a mentalização. Nada é mais mentiroso do que aquela frase que se vê muito por aí, né? Silêncio é uma prece. Porque a espiritualidade ela tem a capacidade de ouvir os nossos pensamentos. Então, se você tivesse a capacidade de ouvir os pensamentos de uma plateia, de uma casa lotada de pessoas, você ia perceber que há uma barulheira danada. Então, o fato do silêncio ser uma prece é uma forma de convidar as pessoas a fazerem silêncio. Mas se cada um estiver pensando em diapasões diferentes, em direções diferentes, com vibrações diferentes, aquilo cria uma dissonância pior do que se estivesse todo mundo falando.
Porque falando, talvez, você conversando, você conseguia levar todos para um mesmo assunto, para um mesmo tema. E no silêncio, cada um busca um tema diferente. Então, a música ela tem a característica de conduzir as mentes todas para uma mesma direção. E isso ajudava bastante nas vibrações do ambiente e no resultado das reuniões. Que ano que vocês faziam esses trabalhos? Isso aí, esse período, ele durou mais ou menos de 77, 78, até 88, 90. Uma pergunta, vocês chegaram a pensar assim, em questão de divulgação, de filmar, de passar isso para frente? Pensaram nisso assim? Alguém defendia essa ideia? Nós tínhamos bastante convites assim até de pessoas ligadas à imprensa que queriam participar, e alguns até tiveram autorização da espiritualidade para participar, desde que se fizessem naquela semana anterior à reunião o regime necessário, as mentalizações necessárias para participar da reunião. Mas não era permitido filmagem, porque no escuro não dava para filmar nada, pelo menos naquela época era impossível, e não era permitido luz, então não tinha como filmar. Por outro lado, a espiritualidade ela nunca se cansava de nos dizer que o objetivo do nosso trabalho era os enfermos. Nós não estávamos ali para espetáculos, e nem para provar nada a ninguém. Então isso ficava sempre muito patente nos contatos que a espiritualidade nos trazia. Só os enfermos justificam o nosso esforço, eles sempre diziam. E eles sempre nos pediam, subam um pouco para que nós não tenhamos que descer tanto. Então nós tínhamos que subir as vibrações com a música, com as mentalizações, para que houvesse um encontro no meio do caminho, ou um pouco quase no meio do caminho, para facilitar o trabalho da espiritualidade. Eram 8 doentes, 8 pessoas com problemas que, em cada reunião que a gente atendia, havia uma cabine com uma cortina, havia uma maca, e no escuro, já por uma questão de conhecer o trajeto do ambiente, ficavam na primeira fila as pessoas assim atendidas, que pegava a pessoa, trazia no escuro até na maca, deitava ela ali, e ela ficava ali dentro deitada, com a cortina fechada, e uma outra cabine ao lado, onde tinha uma outra maca, mais baixa, como uma cama, onde o médium ficava. O médium de efeitos físicos ficava. E a equipe ficava com um auditório assim, mais ou menos como aqui. Era o Álvaro, no caso, né? No caso era o Álvaro, houve o Álvaro na época, depois houve a Maria de Lourdes, nós tivemos também o que nós tínhamos carinhosamente um apelido de Meninão, né, que era um cara desse tamanho também, trabalhou algum tempo, mas com a qualidade do Álvaro, nós não tivemos nenhum. As reuniões aconteciam, haviam resultado com os outros, mas com a qualidade do Álvaro, assim como com a qualidade do Peixotinho, e médiuns desse porte, nós não tivemos nenhum. E a espiritualidade nos presenteava muito nas reuniões, porque depois que começavam as reuniões, a própria sala ela se iluminava, mas não uma iluminação assim intensa, uma penumbra que você conseguia vislumbrar a silhueta das pessoas e luzes assim como que intrínsecas, né? Como se fossem bolas de tênis iluminadas que viajavam assim na sala, para lá e para cá, que os espíritos se movimentavam e você via aquelas luzes se movimentando, vinham até a frente de alguém, né? E falavam por voz direta. Então, eles construíam com o ectoplasma do médium e da equipe o que eles chamavam de garganta ectoplasmática. Então, essa garganta ectoplasmática servia uma espécie de equipamento de interligação entre o plano espiritual e o plano físico, no qual a voz deles se fazia ouvir, né, do nosso lado. Eles orientavam o trabalho na voz direta, assim? Orientavam, brincavam, né? As entidades que trabalhavam conosco lá, no caso, o José Kleber, né? Palminha, José Grosso, Dr. Fritz em algumas ocasiões esteve presente, irmã Ilka, irmã Sheila, né? Então, havia assim uma gama de entidades espirituais que se revezavam, às vezes iam 2, às vezes iam 1, às vezes iam 3. Esses se materializavam também? Se materializavam, mas com uma frequência muito pequena, porque eles diziam que aquilo seria um espetáculo e consumia muito ectoplasma que poderia ser usado
para atendimento a enfermos. Como é que era o atendimento? O senhor estava falando que o médico ficava numa cabine e o enfermo na outra, Sim, o enfermo né? na outra. E os espíritos atendiam esse enfermo aqui. Não é assim como você fez agora. A maca ficava assim na frente e tinha uma cortina, mas o espírito estava aqui, era o espírito que vinha tratar. Mas o espírito materializado. Não estava materializado. O Ele espírito. estava Ali você, essa bola de luz. você via essas luzes. Mas Né? eu conversei Entendi. com o Palminha, ele estava materializado, porque eu fui levado até a maca só para conversar com o Palminha. E o Palminha falou comigo, ele estava aqui o rosto dele materializado. Semi-materializado, talvez. Às vezes materializava uma mão, às vezes o rosto. Ele Né? falou para mim bem pertinho de mim. Não. No mesmo lugar que você estava. No mesmo lugar, na Autoescola de Serrão. Porque eu conheci o Álvaro, né? Como é que era o nome do centro? Casa Irmã Ilka. Irmã Nilda. Irmão de Sagres, né? O grupo é Irmão de Sagres, mas a casa é Irmã Ilka. É Vila Jaguara, próxima à Vila Anhanguera, né? Mas aqui também em Santana teve o Padre Isabel por muitos anos fazendo esse tipo de trabalho. Mas aqui sim era um pouco mais assim, no sentido de haver uma demonstração, né? Para que os curiosos pudessem assistir a presença da espiritualidade. Havia até uma cela de ferro, fechava-se o médium lá dentro. Então isso tudo tem literatura, tem livros que mostram na época como é que funcionava, né? E quais foram, desculpa a pergunta, mas quais foram as materializações que o senhor presenciou? Todos eles se materializaram, cada um num momento diferente, cada um numa oportunidade que estava mais ou menos oportuna, né, naquele momento. Mas o que a gente conseguia ver com bastante frequência era, por exemplo, o médium que estava ali deitado na máquina e ele, como se ele tivesse coberto por um colchão enorme de espuma branca, né? Que aquele é o ectoplasma que ele estava produzindo. E normalmente a gente também visualizava no teto da sala uma espécie de uma abertura que ia como um funil que ia se afunilando, né? Que ligava a parte espiritual com a sala de trabalho, né? Então, não, essas reuniões eram semanais, todas as quartas-feiras. Essas bolas de luz que seriam. Eram os espíritos que estavam trabalhando na reunião, no atendimento. Era ectoplasma ali, né? Formou a garganta. Porque, pelo que eu via na bola de luz, era na direção da boca do espírito. do Paulinho. E aqui, quando eu cheguei bem perto dele, tinha a bola de luz aqui, ó. Cheguei assim, cara a cara. Pode perguntar o que quiser. Desculpa, eu conheci o Elcio Sim. Barbosa também. Conheceu o Barbosa? Barbosa, Gente fina. Basílio, todos eles. Todas essas pessoas que você está falando aí que têm tive grande amizade com eles. Então, o Palminha, é interessante isso, porque o Zé Grosso, ele falou bem, levitou. Ele formou a garganta e ele levitava. Era alto assim que eu via. Eu estava sentado. Mas depois ele me chamou, o Elcio me levou lá na frente para falar com o Palminha. Aí ao falar com o Palminha, né, eu perguntei uma coisa especialmente, porque a gente trabalhava no Padre Isabel, que já tinha materialização, que é bem diferente, era voltado para a doutrinação, era a palavra. O Padre Isabel é diferente do que era feito deles, o trabalho deles era voltado para a cura. Até, inclusive, tinha uma amiga que foi lá, se tratou e se curou, que ela ia perder uma criança, que conseguiu ter o filho, o menino está aí hoje, é um homem. Nessa época, o que eu conheci, o Álvaro, né, assim, quem me apresentou foi o Rafael Américo Ranieri, que ainda estava vivo, pouco antes dele morrer, lá na federação. Estava tendo uma palestra na federação que ele deu. Acho que foi a última palestra que teve algum médico de efeitos físicos, porque depois aquilo também a diretoria. Até a federação. O Ranieri era muito amigo do Barbosa. Então, o Ranieri, cheguei lá no Ranieri e falei, Ranieri, e aí, qual é o centro que tem isso aí? Eu joguei, né? Eu já frequentava antes. Ele falou, fala com o Elcio e com o Álvaro aqui. Pronto, os dois estavam presentes na palestra. Aí nós marcamos e eu fui lá, tive o prazer de conhecer esse trabalho. É um trabalho exclusivamente voltado para a cura. Para cura. Então as pessoas eram colocadas na maca, existia um tratamento que o espírito fazia, né? Ele ia levar os fluidos, dava passes. A minha amiga falou que sentiu passes. Mas era assim, ela chegava carregada, saía andando.
Haviam cirurgias, né? Havia uma série de situações. Cada caso era um caso. Como também haviam casos que a pessoa não conquistou nenhum tipo de ajuda espiritual, porque o merecimento individual também Era é... muito bom, um trabalho excelente de cura. Os espíritos que trabalhavam lá tinham um padrão assim de médicos, né, do espaço. Quem tratou foi o Palminha, mas... Eu tive o prazer de dirigir por várias oportunidades essa reunião, quem dirigia a reunião com frequência era o Barbosa. Mas o Barbosa, na época, depois ele acabou sendo secretário das administrações regionais, do Mário Covas, e começou a ficar com uma agenda muito apertada. E às vezes ele me ligava pedindo help, olha, vai lá para lá que eu não vou conseguir chegar, e toca a reunião, né? Então a gente teve a oportunidade de dirigir algumas reuniões. Com certeza deveria estar, porque eu praticamente não perdi nenhuma. Acho que eu não me lembro de ter perdido nenhuma. No centro lá ele tinha algum tipo de isolamento, assim, era no meio do lado? Não. Assim como aqui, dentro de um local, uma rua normal, né? Apesar de ser um bairro menos frequentado, mais afastado, e na época também menos trânsito, né? Mas nada disso. Eu só não frequentei porque também era longe, não tinha carro, né? E lá, você saía de lá, você estava perdido. Você tinha que pegar um ônibus, vir para a Praça da Serra, para depois vir para casa. Hoje é do lado, mas que era... Hoje não tinha 99, não tinha Uber, assim, não tinha me virado. Mas lá, eles têm um trabalho social gigantesco, tem um monte de coisa. É uma aliança, chama Aliança Fraternidade, é um grupo, tem uma cidade de bem, não tem? Eles pertencem ao grupo da OSCAL, né? Não é da Aliança. A OSCAL é a Organização Social Cristã, André Luiz. Eles têm vários grupos no Brasil, essa associação da OSCAL. É uma Ô, fraternidade. Ricardo, deixa eu te perguntar rapidinho. No local eu não entendi uma coisa. Todo mundo ficava no escuro. Mesmo que tenha maca, vocês não isolavam só o médium. Não. Já que toda a equipe doava, todo mundo ficava no escuro, levava a pessoa no breu mesmo para ser atendida. Todo na mundo no maca. escuro. Não isso. tinha nem luz vermelha, não acendia, Nada. Ia tateando e levava o assistido, tirava da mão e vinha. Eles conheciam o caminho, né? Porque tinha uma rota. Não entendi, não como entendi, aqui, né? mas Se você tirar é que você falou, é que ele falou que ele levava todo mundo assim. Então vamos supor, imagine que esse é o lugar, né? Imagine que a gente tá lá como aí você colocava a marca aí e essa cortina era para quê, já que estava todo mundo no escuro? A cortina, ela inibia a visão antes de se começar a reunião. Cantava-se uma meia dúzia de hinos para criar uma vibração no ambiente, né? Para equalizar toda a vibração da equipe. E a cortina isolava a maca, porque ela tinha... Não chegava a ser uma coisa talvez necessária, né, para a espiritualidade. Mas para nós, a nível de divisão de ambiente, ela trazia uma espécie de referência de espaço. Porque quando você tocava na cortina, você já sabia onde você estava. Então, em seguida, você já entrava, você já sabia que você tinha a maca. Então, isso tudo facilitava. Assim, eu não vi grade. O Álvaro deitava na cama, assim, não tinha uma grade. Não, grade não. Tinha uma cortina também? Tinha um lugar, uma cama só. Tinha uma cortina para separar do braço pessoal? Ela era uma cortina de fora a fora aqui e uma outra cortina no meio assim, né? Dois compartimentos. O médium ficava lá, aqui ficava a maca e o enfermo ia ser atendido, né? Você tinha falado também do local específico, até tinha comentado isso com o Márcio, mas você puder conversar com o pessoal. Você falou que colocava aparelhos, né? Você acabou mudando isso. Então, a espiritualidade, ela pedia essa sala específica, que essa sala não fosse usada para mais nada, a não ser para essa reunião. Porque eles trazem aparelhos do plano espiritual e instalam esses aparelhos ali, que vão assessorá-los durante toda essa atividade. Então, eram aparelhos de filtragem de ectoplasma, aparelhos de condensação de ectoplasma, aparelhos de transmissão, que eles transmitiam, às vezes, por esse mesmo túnel, né, uma quantidade de ectoplasma a determinado lugar. Eu me lembro bem que uma vez uma reunião de enfermos foi cancelada, porque eles precisavam de colher o ectoplasma de todos possíveis ali, para atender as vítimas de uma queda de avião que tinha tido lá no Ceará, na época, Fortaleza, que tinha caído um avião de passageiros lá, que chocou-se com uma montanha lá em Fortaleza. Lá. Então, naquela noite, eles precisavam de todo o ectoplasma disponível para poder socorrer os espíritos que estavam passando por uma emergência. Então, haviam essas situações que aconteciam eventualmente também. E deixa eu perguntar uma coisa, esses outros médicos que você falou ali do Álvaro,
Durante as reuniões, era muito interessante isso. Durante as reuniões de trabalho, a espiritualidade, ela chamava alguém da equipe. Ô, fulano. Voz direta. Ô, Tiago, vem para cá, deita um pouquinho aqui, não. Deixa o Álvaro descansar um pouquinho ali, antes dele começar. Deita aqui na marca, aqui, vamos treinar um pouquinho aqui a nossa atividade. Aí você deitava lá e eles iam treinar a sua mediunidade de ectoplasmia, ver a quantidade de ectoplasma que você conseguia produzir ali naquela situação, né? Então, os médiuns que se formou ali foi dessa forma, né? Escolheram na própria equipe. Desculpa perguntar, mas tinha mais de um médium, apesar do Álvaro. Tinha o Luiz Morro, que faleceu faz mais ou menos uns 2 meses ou 3, né, agora. Era um grupo, os grupos, é interessante a gente ver que o que a gente tira disso tudo é que o médium sozinho, Andorinha não faz melhor, mas o médium precisa ter um grupo. Mas para formar esse grupo é mais difícil. É complicado. Talvez até do que encontrar um médium. É mais difícil do que encontrar o médium. Então não foi de fora, foi do próprio grupo que foi formado. Foi formado dali, é. E isso... E eles chegaram a falar assim, por exemplo, determinadas pessoas é desenvolvível, aquelas pessoas não são, eles conseguem desenvolver qualquer pessoa. Não consegue desenvolver qualquer pessoa. Isso depende muito também da capacidade, do tipo de mediunidade que cada um tem, né? Porque nós, quando... Mas eles abrem um pouco, vamos dizer assim. Abrem. Eles são propensos. Sim, com certeza. Você acaba tendo informações mais privilegiadas. Olha, você treina um pouquinho que a tua mediunidade favorece esse determinado caminho e tal. Então você vai, até se entusiasma às vezes, né? E isso acontecia. Mas também acontecia, e não era raro às vezes de acontecer, e que depois de acontecer uma meia dúzia de vezes, a turma se conscientizou mais. Mas houve alguns momentos em que normalmente quem fazia isso era o Zé Grosso, que ele era um pouco mais, digamos assim, austero, né? Palminha era mais brincalhão. Voz grossa. O Zé Grosso, ele chegava e falava assim: ô, meu querido Tiago, eu vou fazer um pedido especial para você hoje. Vou pedir para você voltar semana que vem, né? Quando você estiver um pouquinho melhor, nós vamos ajudá-lo essa semana a você se recuperar dessa sua falta de condições para hoje. E a gente toca a reunião sem você hoje, mas você estará sendo assistido lá onde você estiver, por favor. Então, Mas ele tinha comido carne. entendeu? O que a pessoa havia feito a gente não sabia, ela sabia. Mas pensava que eu comi um pedacinho, vou chegar lá, ninguém sabe. Mas assim, não era aberta a convidados, era sempre específica para a cura, né? Não era assim, mas é muito raro convidar alguém. Eu vi isso, né? Eu falei isso na escola. Era uma reunião, mas era para aproveitar mesmo, mas tocar para fim útil. Era o grupo mais os enfermos, né? Isso, sempre. Tá, a pessoa vinha numa quinta, passava numa consulta psicografada, uma receita, às vezes, né? Ou então ele já falava, o assunto é ectoplasmia. Ele já fiquei com medo, pelo menos era assim como o tempo que eu conheci lá, que era o tempo do álcool. E assim, as pessoas, antes de você chegar no voz direta, como vocês buscavam a orientação do grupo? Com a psicografia. Com a Com psicografia, através da psicografia. Então, as reuniões quando começaram, elas começaram, como vocês foram preparativos para dar o start? O start era dado através da psicografia, né? Certo. As pessoas que eram indicadas para a reunião, o nome eram colocados pela psicografia, eram convidados pela psicografia. A orientação começou Por aí. de montar, Isso. Exatamente. Como fazer a sala, como preparar o ambiente, tudo, né? O desenvolvimento foi um período que vocês se reuniam e aí começou esse desenvolvimento. Exatamente. Do jeito que os espíritos orientaram, né, ficava lá,